Olá, meu nome é Fabiana Louro, eu sou atriz, dançarina e arte educadora e já trabalhei em diversos contextos, em diversos equipamentos públicos, na escola de ensino formal, com ensino infantil, ensino fundamental 1 e 2, com crianças e adolescentes, adultos também, em diversos contextos. Então, eu fui convidada para participar da segunda semana pedagógica de educação inclusiva para falar sobre teatro e dança inclusivos. Ampliar o olhar é ampliar o fazer artístico. Então, eu começo esse pequeno momento que a gente vai ter junto aqui com a frase da Pina Bausch: o que me interessa não é como as pessoas se movem, e sim o que as move. Pina Bausch foi uma coreógrafa e bailarina alemã que revolucionou a maneira com que ela trabalhava suas coreografias e trabalhava com os seus bailarinos. Só por essa frase a gente já percebe a motivação que normalmente que já tem um diferencial. E essa imagem de uma tribo em uma dança para justamente ilustrar que há um motivo por trás deles estarem se movendo, deles estarem dançando. Um motivo transcendental. Mas primeiro a gente precisa começar a contextualizar a arte dentro da escola. Então a gente vai começar falando das problemáticas da arte nas escolas. É algo que normalmente acontece e que foram problemáticas apontadas no decorrer dos anos que eu lecionei em diversos espaços, principalmente na escola de ensino formal. Então, a primeira problemática é que a arte é vista como decoração. Então, ela é usada para decorar festas, cartazes, painéis, cartões de Dia dos Pais, de Dia das Mães, e ela acaba ficando nesse caráter utilitário. Não é um problema isso acontecer, porque a escola tem uma rotina, tem um calendário, e essas coisas elas se atravessam, claro. Mas a problemática é quando isso acontece descontextualizado de um processo. Então, só porque o professor de artes tem uma habilidade, ele é colocado para decorar. E a gente sabe que a função da arte dentro da escola não pode ser meramente decorativa. A arte também ela é vista como uma ferramenta para outras disciplinas. Ela não é reconhecida como campo de conhecimento. Então, estou olhando aqui o cronômetro. Então, por exemplo, o professor polivalente chama o professor de teatro para trabalhar, para fazer uma peça de teatro que vai trabalhar determinado tema que ele está vendo na matéria de história. Então, ele vai usar o teatro como uma ferramenta lúdica para trabalhar aquele conteúdo. Então, você acaba usando, mais uma vez, o teatro, no caso, como utilitário. Tudo bem, é interessante, e a transdisciplinaridade é importante acontecer, mas você tira o caráter somente do campo de conhecimento que o teatro já carrega e tem que atribuir uma outra coisa para aquilo ter uma importância. Arte como ferramenta para alcançar algo. Então, o foco acaba ficando muito na habilidade, né? Nas habilidades a serem desenvolvidas. Então, mais uma vez, a arte sendo vista como algo utilitário, focando muito nas habilidades que aquele aluno precisa desenvolver no olhar daquele professor, daquela educadora, mas automaticamente as habilidades, se tratando da arte, do teatro e da dança, ela é inerente ao fazer artístico. Vai acabar se desenvolvendo as habilidades com a prática. Então, isso não precisa ser uma finalidade, isso não precisa ser um objetivo, né? Segundo Jussara Miller, ela explicita um pouco sobre essas habilidades, né? Sobre o que é desenvolvido com a dança, por exemplo. Comunicação, consciência corporal, coordenação motora fina e global, agilidade, velocidade, flexibilidade, resistência, equilíbrio, ritmo, prontidão. Aspectos cognitivos é o pensamento, estratégia de grupo, raciocínio, criatividade, e aspectos afetivos, que são autoconhecimento, sensações, emoções, sentimentos vivenciados através dos improvisos. E o aspecto social, que é socialização e cooperação grupal.
respeito às regras do jogo, e isso acontece na prática. Então, isso já é inerente da arte, isso já é desenvolvido tanto no teatro como na dança, isso não precisa ser uma finalidade. Outra questão é a arte valorizada somente em datas comemorativas e festas do calendário escolar. Então, mais uma vez, ela é usada para apresentar para os pais em um determinado momento. E ela não é vista como um processo, né? Um processo a ser desenvolvido que acontece e tem um porquê durante todo o ano. E a própria formação dos educadores e das educadoras no ensino, né? No ensino básico em relação à arte. Então, a partir das problemáticas apontadas, como que a gente pode ampliar o olhar sobre o teatro e a dança de forma inclusiva na escola? Então, os princípios da dança inclusiva. A dança não é somente virtuosismo. A gente tem uma ideia da bailarina clássica que dá 10 piruetas e tem uma elasticidade gigante, então a gente fica nesse lugar, ou da grande velocidade, ou das acrobacias, que muitas danças carregam. E tudo bem, não é um problema. Mas dentro do contexto escolar, se a gente for com essa expectativa, vai ser frustrante para a gente e para os alunos. Então, os princípios da dança inclusiva é pensar e ter essa consciência que a dança não é virtuosismo, somente virtuosismo. Também que a dança não é somente repetição de passos, não é somente aprender uma coreografia. Até porque se você, por exemplo, tiver um aluno com paralisia cerebral, se você querer colocar no tempo passos, por mais simples que possam ser, de repente esse aluno não vai conseguir fazer no tempo, no 5, 6, 7 e 8, no beat da música, do que um aluno que não tem a paralisia cerebral. E você fazer uma coreografia, forçar esse aluno a fazer isso, colocar ele no fundo do palco e dizer que está trabalhando inclusão, a gente sabe que não é assim, isso não é inclusão. Então, tirar um pouco esse conceito da coreografia. Dança não precisa ser sincronizada e nem todos dançando iguais. Existem danças para além do balé clássico, da dança de salão e da dança de rua. Então, existem as danças populares. Então, a gente descolonizar um pouco também esse olhar e apreciar a cultura regional. Isso é muito importante, né? E a dança como pesquisa, um pensamento contemporâneo na dança. O que seria esse pensamento contemporâneo na dança? O pensamento contemporâneo, quando a gente fala, a pessoa faz dança contemporânea. Não é bem uma técnica, não é uma técnica, mas é um pensamento, é um conceito. E o conceito do pensamento da dança contemporânea é romper com a forma tradicional de fazer e de ensinar a dança. Reconhece diversas formas de se mover como dança. Reconhece a pesquisa como parte importante do processo. Reconhece que vários corpos, todos os corpos, podem e devem dançar. Reconhece diversas estéticas como válidas, e não só aquela antiga, do belo, enfim, da leveza, do balé, que a gente tem muito isso arraigado. Então, o pensamento contemporâneo na dança justamente respeita o corpo do aluno, respeita o repertório corporal do aluno, enfatiza a pesquisa como forma do aluno descobrir suas potencialidades e expressões corporais, não compara o aluno e o material que esses alunos trazem durante a pesquisa, durante o processo de exploração, trabalha com diversos materiais e sentidos, então tecidos, imagens, o tato, a audição, a vibração. Isso é muito importante também para alimentar esse imaginário, essa criatividade no momento da pesquisa do aluno. E aí isso entra também de extrema importância quando se fala de aluno de inclusão, porque se você tem um aluno com uma deficiência visual, você pode usar a vibração, a audição. Se você tem um aluno cadeirante, você pode usar outras texturas para acionar a pele e acionar essa sensibilidade. Então, você pode usar de diversas ferramentas. E a partir dessa pesquisa em aula, elaborar a apresentação, utilizando dos elementos pesquisados durante as aulas, e não simplesmente ir lá, passar uma coreografia, o aluno tem que decorar, fica pressionado, apresentar,
e fica esvaziado de sentido. Então, quando a criança ela se sente apropriada do que ela está fazendo, aquilo faz sentido, né? E cria uma outra dimensão, um outro significado para a criança ou para o adolescente. Próximo. Aqui. Essa é uma frase da Jussara Miller. Mas aí depois vocês pausam para ler, eu vou seguir porque o tempo tá correndo aqui. Mas ela fala basicamente dessa integralidade e de pensar a dança e o desenvolvimento da dança com a criança de uma maneira global, afetiva, cognitiva, social, e a partir da exploração e da pesquisa, como eu havia dito. Aqui são fotos dos meus alunos de alguns processos que eu fiz com eles. Então, seguindo os princípios do teatro inclusivo. Então, o teatro não é não como espetáculo. A gente tem no imaginário, e faz parte, obviamente, o espetáculo, o produto final dentro do teatro, isso é claro, né? Todos nós eu já fiz várias peças de teatro, já fomos ao teatro, isso é algo que já é dado, né? A gente já entende que o teatro é isso. Só que a gente precisa sair do senso comum e explorar outras formas do fazer teatral. Então, o teatro não precisa ser visto sempre como o espetáculo incrível e cheio de luz e figurino e a superprodução. Também não é somente decorar falas, né? Pode ser um teatro sem fala, pode ser um teatro corporal. Então, existem diversas maneiras. Existem outros tipos de teatro que não tradicional, que é aquele palco italiano, né? Que a cena tá aqui, o público tá na frente e eu apresento para o público que tá na frente. Existem outras maneiras de se fazer teatro. Jogos de improviso, jogos tradicionais, jogo dramático, teatro físico, a linguagem do palhaço, circo, teatro de máscaras, teatro de sombras, teatro de rua, teatro com bonecos, que é o de formas animadas, que a gente chama, a performance, o trabalho com a voz, o canto, a contação de histórias e as manifestações cênicas dos povos indígenas e africanos, entre outras. Então, é um mundo vasto e diverso e é importante que a gente saia do senso comum e busque outras formas do fazer teatral. Cuidado também para não enfatizar estereótipos e preconceitos. Então, de repente eu pego um texto sobre princesa e aí eu coloco a garota, a criança que todo mundo espera que seja princesa. Por que não? Eu não pego uma outra criança, por exemplo, para fazer o príncipe, um menino cadeirante e a cadeira de roda é o cavalo, e aí a turma cria junto com a especificidade daquelas crianças. Então também cuidado um pouco com esses estereótipos e preconceitos que a gente acaba, né, a gente acaba enviesando o nosso olhar para isso, né? A gente acaba indo para o senso comum, porque é mais confortável e mais visto, e aí a gente acaba caindo nesse lugar. O teatro não é somente estar em cena, isso é muito importante. Existem diversas funções que fazem parte do fazer teatral. Figurinista, sonoplasta, músico, que vai tocar ao vivo, que vai colocar as músicas, produção, cenário. Então, de repente, aquele aluno não se sente confortável de estar em cena. E tá tudo bem, não precisa estar em cena. Porque o fazer teatral é amplo. Então, por exemplo, você pode ter um aluno autista que talvez não se sinta à vontade com aquela pressão de muita gente assistindo, não se desenvolve bem naquilo porque não se sente à vontade, mas ele desenha bem. Então, por que você não pega essa facilidade, esse gosto, esse desejo que esse aluno tem pelo desenho para justamente trabalhar figurinos, trabalhar cenário, fazer o painel do fundo da apresentação? Então, você não precisa se fixar necessariamente que o aluno tem que apresentar e tem que se aparecer. Existem diversas funções tão importantes e necessárias no fazer teatral. Então, isso é libertador quando você tem essa consciência. Eu já tive casos de alunos não tinham nenhum tipo de deficiência, nenhum transtorno, mas não se sentiam à vontade. Chegaram para mim e falaram, professora, eu não me sinto à vontade, eu não quero estar em cena, não quero fazer. Eu falei,
mas você é organizado, você topa fazer a sonoplastia? Ele, não, beleza. E aí o garoto virou um produtor daquelas cenas que a gente tava fazendo. Então a gente precisa abrir a escuta, porque para esse aluno, para essas pessoas diversas dentro da sala de aula. Teatro é coletivo, então por si só é plural. Então, por si só, ele é plural, ele trabalha com diversas pessoas e aceita todo mundo. Então, é importante a gente ter essa consciência que o teatro é coletivo. E cada um tem ali a sua importância, seu brilho, seu momento, e que é importante a gente saber para isso. E também, mais uma vez, o teatro como pesquisa. Então, sempre contextualizar o que você está fazendo na aula de teatro. Né? Isso vem de tal lugar, a gente está pegando uma ideia de uma cultura X, então sempre contextualizar o que você está fazendo na aula de teatro, tá? Obviamente, respeitando as faixas etárias e o grau de complexidade com que você vai se aprofundar naquele tema e tudo, mas sempre contextualize. Então, a conclusão é que quando se trata de arte, ela por si só pode ser inclusiva, dependendo do seu olhar sobre o fazer artístico e as suas expectativas em relação a ele. Né? Então, sair do senso comum do que é o teatro e a dança, respeitar e trabalhar com as potencialidades do aluno, ao invés de querer que ele adquira uma habilidade através da prática. A habilidade ela não pode ser a finalidade, ela vai acontecer naturalmente dentro da prática. Teatro e dança são processos de investigação e criação. Então é muito importante que vocês tenham isso em mente. Às vezes a gente tem uma ideia do produto final acabado na nossa cabeça, mas não é o que eles querem, não é o que eles estão prontos para aquilo, eles estão numa outra vibe, num outro lugar de pesquisa, de criação, de temáticas. Então é importante que a gente dê este espaço de criação e de investigação para os nossos alunos e que a gente também se coloque nesse lugar. Utilizar da imaginação sempre, ainda mais se tratando de criança, né? E criança e adolescente, eles têm uma imaginação muito fértil, então é importante que a gente dê vazão e dê espaço para que isso se desenvolva. Utilizar diversos materiais e sentidos, imagens, texturas, sons, vibração. Utilizar outras formas de apresentação que não seja o espetáculo final ou a coreografia final. Então você pode fazer aula aberta, ensaio aberto, sarau, apresentação de jogos e brincadeiras. Então você pode chamar os pais para assistir uma aula aberta, fazer diversos jogos, chamar os pais para participar daquele momento, chamar professores, chamar o corpo de gestão, enfim, para participar. Não precisa sempre ser o produto final do espetáculo, da coreografia, do que é acabado, não precisa. Você pode compartilhar processos. Cortejo também, que você pode fazer estandarte, usar o entorno da escola, a comunidade escolar, fazer um desfile de um cortejo com alguma temática, com alguns personagens, distribuir figurinos, enfim. Possibilidades mil, né? Então a gente precisa abrir esse olhar. E mais uma frase do Luiz Carlos Garrocho, que ele vai falar sobre a liberdade para a criação, né, dentro do teatro. Então, o teatro, ele finaliza a frase, né? O teatro é uma dramaturgia de sons e imagens de tempo e espaço de ações poéticas, enfim. Então, é vasto, é um campo incrível para se trabalhar, mas a gente precisa se desprender de alguns conceitos muito fixados que a gente tem em relação ao teatro e à dança. Algumas referências que eu tenho, não tem especificamente um livro que alguém que vai falar especificamente sobre a inclusão de tal deficiência ou transtorno em relação ao teatro e dança. Não acho isso, mas eu acho pensadores e pesquisadores que vão trabalhar com a educação, o teatro e a dança, né? Pensando nessa maneira já inclusiva que está inerente, né, no teatro e na dança. Então, alguns desses aí estão na tela para vocês olharem.
Isabel Marques, Lenira Rengel, Ingrid Coldella, Viola Spolin, Peter Slade, Augusto Boal, Maria Marcondes Machado, Luiz Carlos de Almeida Garrocho, Ana Mai Barbosa, Jussara Miller, Rudolf Laban. Entre outros, pesquisar teses, dissertações, vocês vão achar pessoas que pesquisam na sua prática e documentam a sua prática de inclusão e teatro e dança. E para finalizar, falei um pouco rápido porque era muita coisa. Teatro é um universo, a dança é outro universo, mas eu espero que tenha ficado objetivo e que possa ter suscitado provocações e reflexões a respeito da nossa prática da arte na escola. Então eu agradeço, muito obrigada. E finalizo com uma frase do Albert Einstein, que diz, uma frase que eu gosto muito, que diz: criatividade é a inteligência se divertindo. Então, brinquemos, sejamos criativas, inventivas, professoras propositoras, professores criadores, junto com nossos alunos. Tá? A arte, ela é por si só inclusiva se a gente tirar o óculos do virtuosismo, da cópia e do utilitarismo, se a gente colocar o óculos tridimensional da imaginação, da escuta e da criatividade. Se a gente colocar esse óculos que amplia, que a gente vê de diversas formas e maneiras e cores, se a gente coloca esse óculos tridimensional da imaginação, da escuta, da criatividade, a gente consegue ter uma educação teatral, né, da dança, do teatro inclusiva. O teatro e a dança são processos a serem desenvolvidos junto com os nossos alunos e as nossas alunas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, meu contato está aí na tela e até a próxima.